Oi, pessoal! Na aula de hoje, nós veremos as classes aspectuais de estado e atividade. Para isso, eu vou compartilhar meus slides com vocês e nós daremos início à nossa aula. Bom, então, nesse primeiro momento do curso, nós veremos, como nós vimos naquela última distinção da nossa aula, que nós temos o aspecto básico, o aspecto derivado, que é considerado o aspecto da sentença. Neste primeiro momento, nós veremos a noção de aspecto básico, e nós começaremos com as classes de estados e das atividades. Bom, a leitura de hoje é a continuidade do capítulo 4, vocês lerão das páginas 147 a 156. Essas páginas também já se encontram disponíveis lá na semana correspondente do Moodle. Bom, os verbos de estado, eles descrevem situações que não progridem nem se desenvolvem no tempo e não apresentam nenhum tipo de dinamicidade. Eu tenho o costume de dizer que os verbos de estado trazem apenas meras constatações sobre situações. Então, por eles não apresentarem nenhum tipo de dinamicidade, por serem meras constatações, eles apresentam o valor aspectual da estatividade, ou seja, eles são estativos. E eles também são durativos, eles não denotam situações pontuais, eles não descrevem situações pontuais, mas sim situações durativas, e por serem durativos, eles aceitam expressões que denotam duratividade, como as expressões em negrito a seguir. Este carro pertenceu ao João por 10 anos e João amou a Maria durante a vida toda. Bom, os verbos pertencer e amar são verbos de estado, são verbos estativos que não denotam nenhum acontecimento, que não possuem nenhuma dinamicidade e são durativos. Nós provamos essa duratividade desses verbos, mostrando que eles se combinam com expressões do tipo por X tempo, durante X tempo, que são expressões que marcam essa noção de duratividade. Eles também são considerados verbos atélicos, ou seja, que são verbos que descrevem uma situação que não caminha para um resultado final. Embora a situação tenha apenas começado, ela já ocorreu. Como assim? Numa sentença do tipo João tem uma casa, nós temos, se a gente imaginar uma linha do tempo composta por 3 momentos, T1, T2 e T3, nós temos uma linha do tempo igual, em que T1 equivale a T2 e equivale a T3. Ou seja, enquanto o João possui uma casa, não há nenhuma alteração nesse evento de ter, nessa eventualidade de ter, nessa eventualidade de possuir, durante esta linha do tempo. Já em uma sentença do tipo, João construiu uma casa, em que construir não é mais um verbo de estado, e é um verbo télico, porque ele caminha para um ponto final, essa linha do tempo do evento de construir, ela não é uniforme, ou seja, descreve um evento que tem fases não uniformes, onde o início da construção, marcado por T1, é diferente do meio da construção, marcado por T2, que é diferente do ponto final da construção, sendo representado por T3. Então, os verbos de estado, eles são atélicos, ou seja, são eventos uniformes que não caminham para um ponto final. E o teste básico que identifica os verbos de estado é que eles não funcionam como resposta para a pergunta o que aconteceu, porque eles não são dinâmicos. Essa pergunta testa o valor aspectual da dinamicidade. Os verbos de estado são os únicos que apresentam o valor aspectual da estatividade e eles não são dinâmicos. Como eu disse para vocês, a dinamicidade está atrelada a acontecimentos. Então, um verbo que não é dinâmico, ele não vai poder funcionar como resposta para essa pergunta, o que aconteceu. Então, se eu pergunto o que aconteceu,
eu posso dizer coisas do tipo: João construiu uma casa, João correu, João chegou atrasado na festa. E aí nós temos as classes aspectuais de accomplishment em construir, de atividade em correr e de achievement em chegar. E por serem acontecimentos, por serem classes marcadas pelo valor aspectual da dinamicidade, elas funcionam como resposta para a pergunta o que aconteceu, mas se nós perguntamos o que aconteceu, nós não podemos responder: João teve uma casa na praia. O que aconteceu? O Paulo amou a Maria. O que aconteceu? O carro pertenceu ao João por 10 anos. Essas sentenças, com os verbos ter, amar e pertencer, não respondem adequadamente à pergunta o que aconteceu, exatamente pelo fato desses verbos serem estativos, deles serem verbos que denotam estados, verbos que não são dinâmicos, que são durativos e são atéricos. Bom, em relação ao aspecto gramatical, como as situações são estáticas, elas não vão atualizar nem a noção, elas não atualizam a noção imperfectiva, nem habitual, nem contínua. Porque se a gente não está descrevendo um acontecimento que pode ser um hábito e que pode progredir no tempo, nós estamos descrevendo apenas, nós estamos fazendo apenas uma constatação, isso é estático. Então, portanto, essa ideia de hábito e essa ideia de continuidade, de progressão, ela não pode ser atualizada, não pode ser veiculada por esses verbos de estado. Então, se eu digo, João tem uma casa na praia todos os anos, querendo dizer que isso era uma sentença, né, que atualizava o imperfectivo habitual. Para começo de história, essa sentença já é até agramatical, certo? E quando nós dizemos João estava tendo uma casa na praia, ou está tendo uma casa na praia, essa sentença também é agramatical, certo? Desculpem de novo, né? Deu uma esquecida nos slides, mas tem que colocar o asteriscozinho aqui para mostrar que ela é agramatical. Vou colocar antes de enviar para vocês. E, além disso, os verbos de estado também parecem não atualizar a diferença entre o aspecto perfectivo e imperfectivo. Parece que quando eu digo João teve um carro novo quando mais jovem, que eu tenho essa morfologia aí de pretérito perfeito, e João tinha um carro novo quando mais jovem, que eu tenho a morfologia verbal de pretérito imperfeito, embora a morfologia verbal esteja presente, parece que nós não enxergamos diferença de sentido entre a sentença. As duas sentenças veiculam a ideia de que quando jovem, o João teve um carro novo, ou tinha um carro novo. Tanto faz eu usar uma forma verbal ou a outra forma verbal. Então, portanto, os verbos de estado, eles parecem não atualizar nenhum aspecto gramatical. Eles são o que o Travaglia chama de não aspecto por natureza. Passando agora para os verbos de atividade, eles são verbos dinâmicos. Nós já vimos que apenas os verbos de estado são estativos, as demais classes aspectuais são dinâmicas. Então, ele tem uma sucessão de fases que se desenvolvem, são durativos e são téricos, ou seja, são atéricos. Por serem atéricos, nós já sabemos que essa sucessão de fases se dá de maneira mais homogênea, onde T1 é igual a T2 e é igual a T3. Bom, então vejamos, para mostrar que os verbos de atividade são dinâmicos, eles respondem à pergunta o que aconteceu. E para mostrar que eles são durativos, eles se combinam com sintagmas do tipo por X tempo, durante X tempo. Então, nós temos o que aconteceu? O menino correu por 50 minutos, o menino cantou por 2 horas, o menino dançou durante 2 horas seguidas, o menino bochechou o chá de boldo por 3 minutos. Então, os verbos correr, cantar, dançar e bochechar são verbos de atividade, e aqui nós mostramos que eles são dinâmicos, porque eles respondem a pergunta o que aconteceu, e são durativos, porque se combinam com esses sintagmas por X tempo, durante X tempo. E por serem atélicos, como eu já disse, a atelicidade mostra que as fases são iguais, né, durante todo o desenrolar do evento. E existe um teste muito clássico para se testar a atelicidade com verbos dinâmicos, que é o teste do paradoxo do imperfectivo.
como o verbo é atélico, se a situação apenas se iniciou, ela já foi realizada, porque já que cada parte das fases é igual ao todo, se eu apenas comecei, eu já realizei essa situação. Então, se eu digo, por exemplo, o menino está correndo, isso acarreta que o menino correu. E isso chama paradoxo do imperfectivo, por quê? Porque nós temos uma forma imperfeita, uma forma imperfectiva, que é a perífrase estar mais gerúndio, e essa forma imperfectiva acarreta a forma perfectiva, a forma perfeita, no pretérito perfeito. Então, a mesma coisa também funciona com o verbo bochechar, que também é um verbo de atividade. Se eu digo que o menino está bochechando o chá de boldo, isso acarreta que o menino bochechou o chá de boldo. E esse é o principal teste para identificar os verbos de atividade. Por outro lado, se eu tenho, por exemplo, um verbo de accomplishment, que é o verbo do tipo construir, e eu digo João está construindo uma casa, isso não acarreta que o João construiu uma casa. Eu pego leitura de que ele está no meio do processo de construir. E em 17, se eu digo o menino está chegando em casa, que é um verbo de achievement, como nós veremos na aula seguinte, isso também não acarreta que o menino já chegou em casa e nem acarreta também que ele está no processo de chegar, mas a gente entende, como eu já mencionei na aula anterior, de que ele está prestes a chegar em casa. Então, o teste do paradoxo do perfectivo só gera este acarretamento de uma forma imperfectiva, acarretando uma forma perfectiva com os verbos de atividade. Em relação ao aspecto gramatical, os verbos de atividade atualizam todos os aspectos gramaticais. Quando eu digo uma sentença do tipo o menino dançou, nós temos aí o verbo dançar, que é um verbo que apresenta o aspecto lexical de atividade e atualiza o aspecto gramatical perfectivo, porque aqui nessa sentença o evento de dançar é mostrado como algo pontual, único, acabado, certo? Isso é o aspecto perfectivo. E o menino dança ou dançava, nós temos o aspecto imperfectivo habitual, em que essa ação de dançar é tratada como um hábito. E em 18, o menino está dançando, ou o menino dançava enquanto a irmã estudava, nós temos o aspecto imperfectivo contínuo, em que essa ação é tratada como algo que contínuo em progressão, ok? Então, diferentemente dos verbos de estado, que não atualizam nenhum aspecto gramatical, os verbos de atividade atualizam todos os aspectos gramaticais. Para a aula de hoje é só, não deixem de ler os textos, o texto, né, o restante do capítulo que está disponível no Moodle, e na aula que vem nós veremos a continuação das classes aspectuais, que são os verbos de accomplishment e achievements. Obrigada pela atenção de vocês e tchau, tchau!